Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e aqui estamos iniciando mais um trimestre com a revista que tem por título Divindade e Humanidade de Jesus Cristo, Doutrinas Fundamentais de Cristo. Para a glória de Deus, eu creio que será um trimestre abençoado, serão lições que falarão ao nosso coração, que nos exortarão, que nos apoiarão nesta caminhada. Desde já eu quero agradecer aos meus pastores pela confiança, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero aqui também agradecer a Deus pela vida dos irmãos que são comentaristas das revistas. Neste trimestre nós temos o pastor Jean, que Deus continue lhe dando sabedoria, lhe dando graça. Também quero externar minha gratidão aos meus colegas que fazem leitura diária, que fazem a pré-aula. Deus continue abençoando vocês. E Deus abençoe a você também que tem nos acompanhado aqui neste canal. A leitura diária desta quinta faz referência à primeira lição deste trimestre com o título Identidades de Jesus Cristo e nós temos como referência Isaías 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui nós temos o profeta Isaías profetizando sobre a vinda do Messias. E nós vamos ver aqui que quando ele começa o versículo dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Deus enviou o seu único filho em favor da redenção, da remissão dos pecados da humanidade, por amor a esta humanidade. Então nós vamos ver que Deus ele deu o seu filho amado. Veremos também que o profeta Isaías já profetizava acerca da vinda, do nascimento de Jesus, muito tempo antes disso acontecer. Era uma promessa que Deus estava fazendo para o povo de que ele enviaria o Messias, de que ele enviaria o Redentor, assim como depois, algum tempo depois, a profecia irá se cumprir. E é um versículo que eu acho muito lindo, porque ele vai trazendo aqui, o profeta Isaías vai falando sobre o seu nome, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus teria todos esses atributos e muito mais, e muitos outros que não estão listados aqui no versículo. Mas meditando sobre cada um deles, quando o versículo fala sobre maravilhoso, nós vemos que Jesus ele seria uma maravilha sobrenatural de Deus nesta terra. Os milagres e prodígios que Jesus operou em seu ministério terreno mostraram o quanto ele era maravilhoso. Testificaram da sua maravilha, do seu poder sobrenatural. Conselheiro. Quando nós falamos em conselheiro, a sabedoria de Jesus, até mesmo para lidar com aqueles que buscavam matá-lo. Quando, por exemplo, nós vemos ali aqueles homens querendo apedrejar aquela mulher, e Jesus olha para eles e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A sabedoria de Jesus para conduzir aquele momento, para falar com aqueles homens. Nós vamos ver que Jesus ele era sábio, Jesus ele era de uma sabedoria maravilhosa, de uma sabedoria admirável. O profeta Isaías continua falando, Deus forte, ele também era divino. Jesus tinha a sua essência humana e a sua essência divina. Ele era a representação da Trindade aqui na terra. Quando Isaías continua dizendo Pai da eternidade, talvez muitos podem condicionar o ministério de Jesus somente ao seu ministério terreno, quando ele desceu a este mundo, morreu na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Mas Jesus é eterno, ele se encontra ao lado do Pai, ele se encontra ali, o propósito de Jesus, o reino de Jesus eterno. O ministério de Jesus não encerrou na cruz do Calvário,
mas ele deu continuidade e dará continuidade por toda a eternidade. E por fim, ele vai dizer: Príncipe da paz. Jesus, ele foi aquele que nos libertou do pecado, que nos libertou da morte num sentido espiritual. Foi aquele que nos reconciliou a Deus. Através dele, da sua expiação no Calvário, o véu do templo foi rasgado. E hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós temos a oportunidade de falar diretamente com o Pai. Jesus, ele nos concedeu a paz que excede todo o entendimento, a paz que provém da nossa comunhão com Deus. Sejamos gratos, que possamos cada vez mais adorar, realmente servir ao Senhor com sinceridade, que nós possamos realmente voltar-nos para Deus. Deus abençoe os irmãos.